Filmes sobre máfia sempre dão alguma coisa bem comum. Poder, violência e tudo que a gente pode imaginar sobre gangster e etc. Porém, o irlandês chegou na Netflix e trouxe algo bem semelhante e mais um pouco, trazendo algo bem diferente do que a gente está acostumado a ver. É um filme que está chegando um pouquinho tarde à crítica, sendo porque são 3 horas e meia, bem trabalhadas, vale lembrar isso. E lógico que a gente tem que dar um tempo também para o público absorver esse filme. Assistir num dia só é cansativo, eu assisti em blocos, em 3 dias, né, ou 3 noites, como preferirem. E então eu preferi assistir desse jeito. Para quem tem um gosto ali por filmes de máfia, este é o ideal. Vale relembrar que é um filme bastante, como eu disse, comprido, mas não há nada descartável. Tudo que é jogado, que é trabalhado, tanto na história como os personagens, funciona. Há diálogos que não deixam a gente muito tediante, que funcionam. Algumas coisas nem são muito por diálogos, em outros gestos, que dão um tom e um ritmo maior. Porém, é um filme que vale a gente destacar que há um protagonista, outros são menos protagonistas, mas não chegam a ser coadjuvantes, que dão um arco bem melhor na história. Tudo começa quando o Frank Sheeran é um caminhoneiro e acaba ali fazendo certos serviços para algumas pessoas e acaba se infiltrando na máfia, tendo ao longo do tempo uma crescente, ganhando vários cargos, entretanto alcançando certos poderes através da máfia. O filme tem na direção Martin Scorsese, mais uma vez, ele tem um histórico com filmes, né, sobre isso, esse quesito sobre máfia, e esse aqui ele acaba acertando muito, e muito mesmo, ele é muito bom. Ele acerta tanto na história, que apesar de ser comprida, tudo é encaixado, cada personagem tem o seu lugar certo, tem a sua função a ser conduzida na história, uns com mais destaques, acaba ali roubando alguns holofotes, outros com menos, mas você sabe a importância que existe. Então é um diretor que sabe trabalhar com cada personagem, trazendo uma história, mesmo sendo uma ponta bem firme através de um grande protagonista que é o Robert De Niro, ele acaba devolvendo também, espalhando em outros personagens, ganhando muito destaque. Primeiramente a gente tem que destacar a história, né? Não é uma história que você apenas joga ali gangster, políticos e conflitos. Não, o filme não tem uma violência muito exagerada. Há sim, claro, algumas para que dê a entender que o poder que está ali estabelecido é ele que manda e que a máfia é mais ou menos ali uma espécie de hierarquia e que tem que ser respeitada. E o Frank Sheeran, ele tá ali para conduzir, né? Ele recebe ordens. Ele é um cara, é um manda-chuva. Ele tem que executar tanto da máfia como também de outros poderes que acaba ali se envolvendo. Não só a máfia, mas como o poder político e a corrupção ganham muito destaque, tanto de um lado como de outro. A verdade é tudo um envolvimento só, onde a verdade a máfia é onde controla também esse certo poder. Tem o lado do sindicato, tem o lado já de outros sindicatos, mas que tentam ali ganhar mais como extorsão de dinheiro, outros preferem fraudes e a máfia italiana sempre ali tendo um certo controle. É bem complicado explicar tintim por tintim, porque é lógico que spoilers eu vou trazer, que já tem algum tempo, mas tem que estabelecer uma coisa. Esse filme ele traz um degrau entre personagens. A gente tem o chefe, temos o subchefe, tem um cara que segue as ordens e tem um cara que faz de conta que é um chefe, mas não é. Então, existe um esquema que é muito bem feito, muito bem elaborado e cada um tem que cumprir o seu papel. Há uma ação, há uma violência que ela não é tão assim pesada, mas ela é bem usada e trabalhada num certo tempo, né, onde que às vezes uma ordem é dada e você tem que executar, você tem que tirar aquele cara dali porque ele não está se virando, ele não está conseguindo trazer frutos bons ao grande poder
E então ela não é tão estabelecida, mas ela é usada na hora certa. Os diálogos às vezes são com certas palavras, outras com gestos, apenas com um olhar você já sabe que esse cara tem que ir, né? Você tem que passar ele, tá tudo certo. E algumas manhas, alguns truques que já eram usados naquela década, né, de 60, você já começa a perceber que existiam alguns esquemas, né, como furtos, roubos, etc. Tudo ali sem que a polícia atrapalhasse e alguns também estivessem envolvidos. Era uma coisa muito bem enquadrada, muito bem feita, onde não ficava uma coisa muito esticada, mas bem criativa e genial. Bom, e pra gente já dar o último tom nessa parte da crítica, vale relembrar que o final, por hora, ele é previsível, mas ele não é tão previsível assim, né? Uma hora você pensa, pô, ele vai matar o cara, e não é mais ou menos desse jeito. Eu não quero entrar em detalhes no final, porque o final é onde é a parte da história que a gente mais aguarda, mas algumas coisas são bem diferentes do que a gente começa a imaginar no meio da história. Como o filme é totalmente ali centrado no Robert De Niro, no Frank Sheeran, ele praticamente aparece todo o tempo, né? Se isso tem que ser feito, é o Frank Sheeran. Se isso tem que ser executado, é o Frank Sheeran. Então, apesar do filme ser todo dele, os outros personagens também trazem boas tramas e muita coisa além disso, né? Muita coisa que a gente acaba descobrindo, que tal personagem é tão poderoso e que é intocável. A trilha sonora ela é muito bem feita, ela é levemente acoplada à história, em alguns momentos ela nem é necessária ser utilizada. Há umas jogadas de câmeras, né, em algumas ações que dão destaque mais na hora de conduzir as cenas. E eu diria que até a própria história, quando ela não é forçada a ser entre ações, apenas em narrativas que entram no lugar para dar uma diminuída no tempo, é muito bem feita, né? Há uma certa narração pelo próprio personagem do Robert De Niro, que isso dá uma diminuída na história que poderia ter ficado maior. E é muito bem utilizada. Bom, e agora a minha opinião pessoal sobre os restantes dos elementos e personagens. Vale relembrar que o Robert De Niro, ele tá excepcional. É perfeito, né? Algumas coisas no começo deixam a gente meio perdidos, mas depois tudo vai sendo narrado e mostrado de uma forma bem estabelecida. É um personagem que tem uma personalidade forte, ele não engole sapos e ele recebe as ordens, ele tem que executar. A cada momento, a cada ação você percebe que ele tenta até não seguir aquela ordem, tentar de outras maneiras, né? Sendo porque ele acha que pode ser feito sem que mate tal pessoa. Então, mas mesmo assim é bem feito, é bem trabalhado. Os diálogos através dele funcionam e é um personagem que mais destaque e mais perfeição acaba sendo apresentado no filme. Já o Al Pacino, que interpreta o Rofa, é mais pelo lado político, lado do sindicalismo. Ele é o líder, ele quer o sindicato, ele fundou, mas na verdade não foi ele que fundou, né? Ele teve uma grande ajuda e muitas fraudes, principalmente na hora que ele é preso, é excepcional, né? Algumas cenas são bem cômicas, mas não fazem a gente rir, mas são divertidas e funcionam também. É um personagem que ele tem algo bem diferente do que os outros, ele é bem espontâneo, ele segue uma reta, ele é teimoso, ele quer isso e a sua persistência que faz o final do filme, né? Tudo por causa de uma coisa bem teimosa, traz um final que por hora é previsível, mas não é tanto, e é um personagem que tem grande destaque ao lado do Frank Ruffin. Já o Joey Pats, o personagem dele é perfeito, né? Fazia tempo que eu não via esse ator, né? E eu vou dizer uma coisa, foi perfeito, a serenidade do personagem, a calmaria que ele tem, mas ao mesmo tempo a hierarquia. O poder que é estabelecido através desse personagem é fantástico. E a amizade que ele constrói ali através do Frank Sheeran é perfeita, né? Existe uma química, existe uma coisa entre pai e filho que no começo já é muito bem estabelecida, é aquela amizade que tudo que ele pede, o Frank Sheeran acaba fazendo, obedecendo, mesmo que não seja da maneira que ele quer, ele acaba trazendo um resultado. Então é um personagem que ele representa um poder máximo e através de diálogos e certas ações, ele também tem esse poder. É um personagem muito representativo que não poderia fazer falta.
Já o Stephen Graham, ele aparece em alguns momentos que dão a entender que ele também tem um poder bem semelhante ao personagem do Al Pacino, do Hoffa, mas algumas coisas são bem ali jogadas, um odeia o outro, existe um ranço, né, uma rixa entre o personagem do Al Pacino e do Stephen Graham, e aquilo, não sei se poderia, né, até funciona, dá uma coisa bem divertida, que, claro, não fica uma coisa exagerada, mas poderiam ter colocado um pouco mais de seriedade, né? Principalmente na hora da prisão. É excepcional, um pedindo ajuda pro outro e eles se odeiam. Mas a gente sabe que é um personagem que lá na frente tem, né, um final, que eu não vou dizer, mas é um final que é meio previsível e acaba trazendo algo bem sagaz. Ele é bem representativo e também não comete falhas. Já o Harvey Keitel, que traz uma coisa bem mais poderosa do que o próprio personagem que é interpretado pelo Joey Pesci, ele dá alguma coisa que ele tem poder total, mas ele aparece muito pouco. Ele há uma coisa bem significativa através dele. É um personagem que ele é mais intocável do que qualquer um, mas é muito trabalhado ali na parte apenas de, olha, é aquele cara e mais nada. Não tem uma coisa entre ação, não há uma condução através do personagem, que apenas aparece ali para dar algo, um arco mais na história. E por último, a Anna Paquin, a filha ali do Frank Sheeran, é uma personagem que em alguns momentos é jogado ali, né, que ela tem um certo apego, né, um apreço ali pelo personagem do Al Pacino, pelo Hoffa, e enquanto os outros, ela não tem aquela proximidade. E isso no final acaba trazendo uma coisa meio triste, sombria, que eu não quero entrar em detalhes. É uma personagem que por hora é destacada ali, ela observando tudo que o pai vê. E no final a gente sabe por que isso acontecia. É uma personagem que entrou ali para dar algo a mais, não era necessário, mas deu um significativo e teve também um lado até mais dramático. O irlandês tem poder, tem política, tem corrupção e tem até uma certa violência. E até alguns momentos meio ali divertidos, né? Para dar um tom melhor na história. Eu não poderia dar outra nota, como 9.6. É um filme que, se você souber ali ter paciência, você acaba gostando da história e fica até mais surpreso e surpreendente a cada cena. Não é muito previsível, é muito bem trabalhado e ele dá algo bem sagaz. É um filme que com certeza é um dos melhores do ano e pode até concorrer ao Oscar. E algumas coisas que me fizeram não dar 10 é simplesmente por a maquiagem, né? Alguns momentos eu achei ali que poderiam ter dado uma caprichada para rejuvenescer o personagem, sendo porque a história é contada em épocas distantes, depois antecede e algumas vezes é narrada, mas isso não atrapalha a história, não desfoca em nenhum momento do que está acontecendo, mas podia ter dado uma caprichada a mais. Eu não sei se isso tem um valor tão grande, mas acabou tirando um pouco do brilho, né? Olha, pô, mas será que esse cara tá... ele tá novo? Então é mais ou menos isso. No começo você começa a ficar meio desconfiado ali, mas no final decorre tudo e o filme ganha um tom muito bom, um ritmo bem elevado e é sensacional. É uma história que funciona do começo ao fim. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Se você não assistiu esse filme, vá lá e assista pela Netflix, plataforma streaming. Se você também não consegue assistir ele por inteiro, eu recomendo para que você assista em blocos, como eu fiz, né? O tempo também é muito precioso para que dure 3 horas e meia. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem, para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.